Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Engraçado, né, que a gente está em casa, eu frequento Trabalhadores desde que eu tinha 12 anos de idade, eu realmente cresci aqui, e aí a gente vai falar, fica nervoso, né? Então, assim, primeiramente, boa noite a todos. Já peço desculpa por qualquer gaguejadinha, tropeçadinha que eu der, nervosismo acontece. E eu estou muito feliz de fazer parte dessa casa, de ter crescido aqui, de ver tantos rostos conhecidos, tantas pessoas queridas aqui, e falando de uma coisa que realmente é muito importante, que é a questão de Leopoldo Machado e da juventude espírita, né? Para quem não conhece Leopoldo, quem foi Leopoldo Machado, ele é uma grande figura do espiritismo, né? Ele nasceu numa cidade que se chama Arraial de Cepa Forte, que hoje em dia o nome trocou, se não me engano é Jandaíra, lá na Bahia, em setembro de 1891, já faz um tempinho. E ele desencarnou aqui em Nova Iguaçu, em 22 de agosto de 1957. Ele foi um grande ícone do espiritismo. Ele foi poeta, escritor, dramaturgo, orador, ativista. Ele defendeu a doutrina espírita de todas as formas que ele podia, em todos os ambientes que ele estivesse. Ele levou a máxima do ide e pregai muito a sério, e realmente ele buscou trazer o espiritismo à tona numa época em que ele ainda estava começando, em que ainda tinha muita dificuldade, que não era uma doutrina tão conhecida, que a gente não tinha tantos centros e tantos lugares com a divulgação do espiritismo quanto a gente tem hoje em dia, né? Então, Leopoldo ele foi um grande ativista e um grande nome e paixão da Djanira, como ela disse, que é um admirador. Muitas pessoas admiram ele, especialmente as pessoas que se envolvem muito com a juventude, porque ele foi um dos maiores incentivadores da juventude espírita, e ele trabalhou incansavelmente para que a juventude pudesse ter sua voz, para que a juventude pudesse ter o seu espaço, e isso é muito importante para todos nós, né? Ele provocou uma reação em cadeia, foi trazendo várias pessoas, ele participou da Caravana da Fraternidade, ele foi e levou até os cantos mais distantes, né, essa palavra, esse incentivo para que todo mundo pudesse, para que a gente pudesse ter o espaço que a gente tem hoje e crescendo cada vez mais. Ele participou da fundação do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Nova Iguaçu, porque ele se mudou para cá quando ele se casou, e ele viveu o resto da vida dele aqui em Nova Iguaçu. E esse Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, dentro desse centro, ele fundou o Grupo de Mocidade dali, que foi um dos primeiros do Brasil. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não foi o criador da juventude espírita, das mocidades. Ele não simplesmente resolveu que criaria essa mocidade, mas já haviam sido criados outros grupos, mas o dele foi um dos primeiros, se não me engano, o terceiro ou quarto, que foi o desse Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade em Nova Iguaçu. E ele incentivou muito a participação de todos os jovens ali, e ele divulgava o que acontecia ali para que outros jovens pudessem estar ali também, para que outras casas espíritas pudessem ter conhecimento, e foi divulgando, ensinando como se fariam grupos jovens dentro da casa espírita. E ele também incentivava muito o uso da arte espírita, como forma de atrair os jovens e animar o ambiente das casas espíritas. O que eu falo aqui também é dessa questão do espiritismo de vivos. Leopoldo lançou um livro, que, se não me engano, deixa eu dar uma confirmada aqui, foi em 1948, que ele lançou o livro que se chamava Cruzada do Espiritismo de Vivos. E nessa Cruzada do Espiritismo de Vivos, ele dava 10 diretrizes para que se pudesse utilizar esse ambiente da casa espírita para os vivos. Porque essa questão do espiritismo de vivos, ele falava que a casa espírita era um ambiente muito lúgubre, que as pessoas chegavam, boa noite, sentavam, e assistiam a palestra,
tomava passe, boa noite, ia embora. E ficava aquela coisa rígida, séria, focada na questão dos desencarnados, dos espíritos que estavam ali, que precisavam de ajuda, só que muitas vezes negligenciava os espíritos encarnados que estão ali. Porque aqui na Casa Espírita não são só os desencarnados que vêm buscar ajuda. Os encarnados também precisam desse auxílio, dessa ajuda que a gente obtém na Casa Espírita, e ele achava que era muito errado a gente focar o ambiente só nessa questão do desencarne, levar tudo tão a sério, tudo tão direto, né? Então, ele teve essas 10 diretrizes, que elas consistiam no seguinte: doutrinação de encarnados pelo estudo da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, a fim de que desencarnados não precisem aparecer às sessões mediúnicas para serem doutrinados. Esse é a primeira diretriz do Espiritismo de Vivos, e ela é muito autoexplicativa, né? Se a gente se doutrina, se a gente vem às reuniões, se a gente participa de estudos, se a gente vem às palestras, os jovens, desde de pequenos, frequentando a evangelização, a mocidade, dando continuidade a todo esse estudo, quando a gente desencarnar, nós não vamos ficar completamente perdidos, sem saber o que está acontecendo, onde é que eu estou, onde que eu vim parar, cadê minha família, o que eu estou fazendo aqui, porque a gente já vai ter a consciência do que está acontecendo e essa transição da nossa vida terrena para a vida espiritual vai ser mais fácil. Então, com isso, seria mais fácil para nós, nesse processo de desencarne, que já é um processo complicado, se a gente tiver essa doutrinação, que é feita na Casa Espírita. Segunda diretriz é a socialização do espiritismo por força de movimentos confraternativos. Então, o que seriam esses movimentos de confraternização? Congressos, reuniões, confraternizações, coisas que sejam feitas fora da Casa Espírita também, mas sempre com o intuito da doutrina, sempre levando o estudo. A gente tem confraternizações, que eu vou falar daqui a pouco, como a Comerge, que é a Confraternização das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro, a Comes, que é lá no Espírito Santo, tem a Combrage, que é a Confraternização Brasileira dos Jovens. Então, a gente tem muitas reuniões de juventude sendo feitas, e também temos os congressos, que são realizados todo ano, que reúnem, né, um grande número de pessoas para confraternizar, para estudar, mas também para não se sentirem presos necessariamente ao ambiente da Casa Espírita ali sempre, só ali, eu só pratico o que eu aprendo ali dentro, eu só fico na Casa Espírita, para levar isso para fora também, e confraternizar, conhecer pessoas de outros lugares, fazer mais amizades, e expandir esse círculo, né, de laços que a gente cria dentro desse ambiente espírita que a gente convive. A terceira diretriz são jornadas e excursões de propaganda, no Ide e Pregai, à medida das possibilidades de cada um. Leopoldo, como a maioria já sabe, participou da Caravana da Fraternidade, que participou lá pelo Norte e Nordeste, dessa questão exatamente do Ide e Pregai, de levar para casas menores, para todos os lugares, formas e diretrizes que foram definidas, né, na reunião que eles fizeram, e do Pacto Áureo, e etc. Então, a questão do espiritismo, de que Leopoldo fala, do Ide e Pregai, não significa necessariamente vamos chegar no ponto de ônibus, botar um banquinho, abrir o Evangelho e ficar pregando o Evangelho ali no ponto de ônibus para quem quiser ouvir. Não é assim que funciona. A questão que ele diz do Ide e Pregai é de você ver pessoas que estão interessadas, pessoas que querem saber, procurar trazer essas pessoas para a Casa Espírita, procurar ensiná-las a fazer o culto no lar, levar para centros menores, centros que são grandes, que possuem grande público, participarem de reuniões em centros menores, incentivarem a troca de atividades também. A gente faz no centro espírita, a gente faz essa atividade aqui. Nesse a gente não faz. Então, a gente pode trocar um pouco dessa experiência e sempre buscar trazer mais pessoas, mais adeptos, mais pessoas interessadas em aprender um pouco mais sobre a doutrina. Restauração da alegria cristã. Acho que a maioria que conhece, né, a canção da alegria cristã. E o que seria essa alegria cristã que Leopoldo fala? Como eu tinha mencionado antes, ele falava que era muito comum a gente ver na Casa Espírita esse ambiente meio sério, robusto e lúgubre. Chegava a pessoa, boa tarde. E, às vezes, as pessoas não sabem lidar com um pouco diferente. Hoje foi uma experiência muito engraçada observar. Durante a ambientação, o pessoal estava tocando violão aqui, e eles começaram a tocar uma música mais animada. E a gente de mocidade, Comerge, né,
Começou a tocar música, a gente bate palma, levanta, mexe a mãozinha, e a gente começou a bater palma e só estava batendo palma ali. Eu olhei que umas pessoas estavam meio assim, tipo, por que esse povo está batendo palma na casa espírita? Pode bater palma na casa espírita, gente? O que está acontecendo aqui? E é engraçado observar como, às vezes, coisas tão simples como um bater de palmas parecem que são ofensivos, quando na verdade não são. O ambiente da casa espírita, ele é um ambiente para se bater palma, para se alegrar, para se ser feliz. É um ambiente onde, nos momentos de seriedade, o palestrante está falando, vamos prestar atenção no palestrante. No momento do passe, vamos entrar em sintonia. No momento da prece, vamos fazer a prece. Mas no momento onde a gente está tocando uma música tão boa, tão feliz, com uma energia tão para cima, que fala de coisas boas, por que não externar essa energia batendo palma? Né? Isso é uma coisa muito interessante que, às vezes, parece tão simples, mas que, na verdade, não é. Porque a gente já tem esse preconceito que vem de muito tempo. Então, é um pouco complicado, às vezes, para a gente absorver que na casa espírita pode bater palma na reunião pública, na hora da música. Né? Não precisamos ficar todo mundo assim, muito boa a música, excelente. Vamos interagir, vamos externar essa alegria que a gente sente, vamos externar a alegria cristã. Então, a gente não precisa ser totalmente sério o tempo todo. Vamos abraçar os nossos companheiros quando a gente sai, quando a gente chega, vamos cumprimentar. E na hora da reunião, a gente faz silêncio e entra em sintonia. Né? Vamos aumentar essa alegria cristã que a gente sente e compartilhar, porque a alegria é uma coisa tão boa, todo mundo gosta de sentir essa alegria, essa energia boa que a gente sente aqui. Então, vamos compartilhar com todo mundo. 5. Amparar por todos os meios a criança. Então, isso junta um pouquinho com o número 6, que eu vou falar eles juntos, que é atrair a juventude, transmitindo-lhe consciência religiosa e... Essa palavra é complicada. Espíritica. Olha que palavra bonita. Então, a gente vai transferir essa alegria para as crianças e para os jovens, por quê? Leopoldo Machado costumava dizer também que a casa espírita era um ambiente de muitas cabecinhas brancas. Né? A gente via pessoas de mais idade, pessoas não tão jovens mais, ou jovens há mais tempo, como vocês preferirem, mas não via-se muitas crianças jovens participando ativamente ali. E, para ele, esse era um erro muito grande. E ele dizia sempre que, em algum momento, os presidentes, dirigentes, palestrantes, todas essas pessoas mais velhas iam retornar à pátria espiritual. Eles iam desencarnar porque essa é a única certeza que a gente tem aqui, que todos nós viemos à vida e que nós vamos retornar no devido momento. Então, se não houvesse o acolhimento da criança e do jovem, se não houvesse esse abraçamento de todas elas e agregá-las ali, mostrar que elas são importantes, no determinado momento, não ia ter quem levasse a doutrina adiante, porque todo mundo que sabia, todo mundo que estava apto, não está mais aqui, então quem vai levar isso adiante? Então, ele reforçava muito a questão de se acolher a criança, acolher o adolescente e trazer e mostrar que eles são importantes, que eles podem participar das coisas. E ele usava muito isso, que é o 7º item, que é a propaganda pela arte. Ele falava que era muito importante a gente utilizar de todas as formas da arte espírita para atrair jovens e também pessoas mais velhas, por que não, para a casa espírita. Então, ele incentivava muito teatro, música, poesia, todas essas formas de arte espírita que a gente vê hoje em dia são importantes para que possa-se haver o avivamento da casa espírita e também o acolhimento dos jovens, porque muitas vezes o que se vê, né, trabalhando com juventude e tendo contato direto com os jovens e sendo jovem, o que eu vejo muito é que quando se fala em palestra pública para o jovem, já fica assim, palestra. Eles acham que é uma coisa meio chata, que é uma pessoa ali falando muito tempo e que vai dormir, que vai cochilar. Mas não tem dinamismo, não tem nada muito... Né? O que eu vou fazer numa palestra? Então, assim, é um preconceito que os jovens têm com a questão da palestra, né? De achar que é uma coisa, não sei, chata, por falta de uma palavra melhor. Então, por que não mostrar para o jovem que não é, que é tão importante quanto a reunião de mocidade, que é produtiva, que você vai conseguir aprender muita coisa, que você vai absorver. Pode não ser
tão dinâmico como uma reunião de mocidade, porque são momentos diferentes, mas ainda assim são momentos importantes. Da mesma forma que a gente tem que ter o encontro do jovem, a confraternização e a reunião, a gente tem que também ter os momentos para falar das coisas sérias, para aprender, para colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende durante os nossos estudos. Ele também falava no 8º item que são obras de assistência a necessitados de toda sorte. Então, a questão de gestantes, distribuição de sopa, campanha do quilo, orfanatos, todas essas coisas que pudessem ser feitas para acolher as pessoas que têm necessidade, porque não é simplesmente, o centro espírita existe, ele está ali e ele ajuda quem vai até ele. Ele ajuda as pessoas que vão assistir a palestra, ele ajuda as pessoas que vão na mocidade, mas o que ele faz pela comunidade, por quem o cerca, pelas pessoas que precisam de auxílio também. Então, ele reforçava muito essa importância, ele ajudou diversos orfanatos. No colégio, que hoje é o Colégio Leopoldo Machado, ele também fundou várias obras de assistência e coisas que são importantes para que haja esse acolhimento das pessoas que precisam e que, às vezes, têm até vergonha de pedir. Então, é muito importante a questão de você ajudar a sociedade que te cerca e não só aquelas pessoas que são do seu círculo íntimo, seus amigos e etc. Libertar o espiritismo do mediunismo exclusivista, sem expressão doutrinária e cristã, que procura condicionar a ele exclusivamente as finalidades da doutrina. O espiritismo não é só mediunidade. O espiritismo ele é feito de diversos outros aspectos, e estudos e vertentes e coisas que a gente precisa saber e não se ater só à mediunidade. Estudar a mediunidade é importante para as pessoas que possuem a questão da mediunidade, trabalhá-la também é muito importante, mas não é só isso. Eu não tenho mediunidade ativa, então eu não vou estudar o livro dos médiuns. Não, vamos todos estudar, vamos todos conhecer, vamos todos trabalhar um pouco mais isso e sair da caixa onde mediunidade, o espiritismo se resume à mediunidade, porque não é assim que funciona. E o 10º, preparar os vivos para que não esperem dos mortos aquilo que eles podem realizar, nem os consultem sobre aquilo que cada um pode resolver com a inteligência que Deus lhes deu. Então, não essa questão de educar os vivos é muito importante, porque a gente tem o costume, de, às vezes, Senhor, me ajuda, eu estou aqui com uma dúvida, eu queria muito a resposta para esse problema, amém. E aí, de alguma forma, você consegue encontrar, nossa, que ótima ideia que eu tive, Muito bom mesmo. E aí, daqui a pouco, no momento de necessidade, volta e pede ajuda. Volta e pede ajuda. Espíritos me guiem nesse momento. Sendo que, às vezes, a resposta está com a gente precisa, é só a gente parar, olhar para dentro de si, procurar, pesquisar, dar uma olhada, abre o Evangelho e lê. E às vezes a gente espera muito de Deus, dos espíritos, das outras pessoas, e a gente não pode ficar buscando coisas que a gente pode resolver sozinho. Então, às vezes rola essa questão da preguiça que a gente tem de buscar a resposta e esperar que a espiritualidade traga para a gente. Então, ele falava que era muito importante que a gente procurasse as respostas e não esperasse que caísse do céu, que a espiritualidade fosse mandar um sinal divino e glorioso para que a gente pudesse resolver as nossas coisas. Uma grande ação de incentivo que Leopoldo fez para as juventudes espíritas foi o primeiro congresso de mocidades espíritas no Brasil, que aconteceu entre os dias 17 e 23 de julho de 1948. Ele teve a preocupação de que fosse feita no mês de julho para que não interrompesse, para que não atrapalhasse na questão da escola. Então, era o período de férias escolares, e ele queria que o maior número possível de jovens participasse. Era uma coisa que nunca tinha acontecido, uma reunião tão grande de mocidades no Brasil, e ele conseguiu realizar. Foram mais de 500 participantes de mais de 100 mocidades espíritas reunidos. Não é o maior evento que já aconteceu, mas é um dos maiores e é um marco, porque foi o primeiro e que incentivou e originou diversos outros encontros que a gente tem até hoje e que são importantíssimos para nós. Esse congresso, como eu falei, ele foi um dos inspiradores também da Comerge. O que é a Comerge? É a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Ela acontece todo o carnaval, todo o período de carnaval. Esse ano foi agora do dia 6 ao dia 10. E ele é espalhado em 20 polos pelo estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem uns 9 polos, se não me engano, no Rio de Janeiro. Temos o polo da região dos Lagos, temos o polo da região
de Campos e Macaé, temos o polo de Nova Friburgo, de Petrópolis. Então, são vários polos espalhados. E o nosso, da região dos Lagos, onde Cabo Frio participa, é o Polo 11, que reúne Cabo Frio, Araruama, Saquarema, Arraial do Cabo, Búzios. E a gente traz São Pedro também, e a gente traz pessoas de diversos outros lugares. Tem um grupo grande que vem de Niterói, tem amigos de São Paulo, Minas Gerais, esse ano até da Bahia a gente teve gente participando. E é um evento que agrega muito valor à juventude, né? Eu participo, esse ano foi a minha 10ª Comerge, e esse encontro ele sempre acontece, pelo menos no nosso polo, Polo 11 aqui da região dos Lagos, a gente sempre se reúne em alguma escola. Geralmente o padrão é um CIEP, só que quando a gente não consegue encontrar um CIEP em boas condições na cidade que ele é sediado, porque esse evento ele é um evento que ele vai sendo itinerante por todas as cidades daquele polo. Então a gente realiza uma em Cabo Frio, uma em São Pedro, uma em Araruama, uma em Saquarema, e aí volta e continua seguindo esse roteiro. E aí esse ano foi aqui em Cabo Frio e aconteceu na Escola Municipal Edilson Duarte, ali no Jardim Caiçara. E a gente teve quase 300 pessoas reunidas, não só jovens, porque é um encontro feito para jovens, mas onde pessoas jovens há mais tempo precisam ir também para que a gente possa organizar o evento. Toda a preparação para ele é feita durante um ano. A gente já começa as reuniões por volta de abril ou maio do ano anterior. Então, a gente passa o ano inteiro programando, organizando, estudando. Cada ano tem um tema. O desse ano foi Desafios da Vida. Estamos vivendo como cristãos. Então, a gente trabalhou isso nos grupos de estudo. E lá, a gente passa esses 4 dias fazendo atividades constantes. A gente acorda às 7h, vamos dormir às 11h, e durante todo esse tempo nós estamos ocupados fazendo alguma coisa. Grupos de estudo, centros de interesse, oficinas. Temos alguns momentos de descanso depois do almoço, antes da janta, e confraternizando, conhecendo pessoas novas, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina, e isso é muito importante. Hoje a gente tem aqui bastante gente que foi à Comerge, porque foi na semana passada, então é muito bom ver várias pessoas que conviveram com você ali naqueles 4 dias. É uma energia incrível, é uma energia muito forte. E lá você se sente muito bem. A gente não tem a questão que muitas vezes a gente vê aqui fora, a dificuldade de lidar com as pessoas, ou às vezes grupinhos formados, que isso é muito comum, né, na questão dos jovens, dos adolescentes, aqueles grupinhos, as panelinhas. Lá a gente não vê isso. Se você chegar para qualquer pessoa e simplesmente abrir os braços, essa pessoa vai te abraçar, mesmo que ela nunca tenha te visto. Isso é muito incrível, né, você participar de um evento desse porte com essa importância. Mudando um pouco, agora que a gente falou um pouco de Leopoldo Machado e a gente falou um pouco da Comerge, a gente vai falar um pouco sobre a mocidade espírita, né, a evangelização e a importância dessa mocidade. Quais os objetivos da mocidade? Quando a gente se reúne, né, não é só com o propósito de jovem não gosta de palestra, então vamos colocar o jovem num grupo cheio de jovens e eles vão ali aprender juntos. Não é só isso. A Mocidade Espírita ela foi criada com objetivo, com vários objetivos, no caso, e eu trouxe alguns aqui que são muito importantes de se destacar, porque são coisas que movem quem participa, quem organiza, quem faz tudo isso, se baseia nesses princípios e se utiliza disso para se planejar, para organizar e programar e fazer todos os estudos, os encontros, as reuniões e todas as coisas que a gente possa para que seja feito da melhor forma possível. Então, quais os objetivos que a gente destacou aqui hoje? Dar suporte aos jovens durante os momentos de amadurecimento e ajudá-los a enfrentar as turbulências dessa fase de transição entre a infância e a vida adulta. Então, a gente sabe que esse momento de transição, onde a gente não é mais criança, mas a gente também não é adulto, e o nosso corpo está mudando, a nossa mente está mudando, são muitas coisas acontecendo, e a gente acaba se perdendo no meio daquela confusão. A gente fica, mas tem escola, tem que começar a preparar para a faculdade, você tem que escolher com 16, 17 anos o que você vai ser para a sua vida inteira, o que você quer fazer.
E é muita responsabilidade para o jovem, às vezes, né? A questão de sexualidade, a questão de vícios, a questão do apelo do mundo exterior que a gente tem, né, é muito forte. Então, nessa fase da juventude, é muito importante que o jovem tenha o apoio. E, muitas vezes, tem a questão de pai e mãe sempre querem o melhor para o filho. Isso é um fato estabelecido. Só que na cabeça do jovem, naquele momento em que ele está ali, que ele quer ir para a festa e o pai fala não, o pai está errado. Nossa, eu odeio a minha vida, eu odeio minha família, ninguém me entende, e está tudo errado, por que eu nasci aqui? Ele se questiona por muitas coisas, porque é tudo muito intenso, e a gente não sabe administrar, às vezes, como a gente vai se sentir com relação às coisas que acontecem, né? Então, é muito importante que o jovem tenha um suporte nessa fase, e é por estar na juventude espírita, na mocidade, encontrar outras pessoas e partilhar do que ele sente, fazer essa troca, isso é muito importante para mostrar para ele que a gente está ali, que vai dar tudo certo, está parecendo horrível agora, mas vai ficar tudo bem. Promover a construção da base religiosa e moral da juventude, preparando o jovem para assumir uma posição participativa na doutrina espírita e no grupo em que se filia, para que, através de seu dinamismo e coragem, possa realmente exteriorizar o espiritismo e ser atuante no mesmo. Então, essa é muito autoexplicativa, né? Promover essa construção da base religiosa do jovem, prepará-lo para o trabalho, ensiná-lo como se faz, mostrar o caminho para que, quando chegue a hora dele assumir as responsabilidades na casa espírita, ele se sinta apto, para quando ele começar a evangelizar, para quando ele começar a dar palestras, por que não, ele se sentir apto a fazer aquilo, para que ele possa saber, ter toda a base que vem sendo construída desde a infância até o momento onde ele vai estar apto para o trabalho. Porque é muito fácil chegar para o jovem e dizer: você não está pronto, você não pode evangelizar, você não pode participar de uma reunião mediúnica, você não pode participar de um estudo, você não pode dar palestra. Mas por que ele não pode evangelizar, dar palestra e fazer essas coisas? Porque ninguém preparou ele ali. Ele queria, ele estava ali apto e pronto, eu quero aprender, eu quero saber. Porque ninguém, independente da idade, a gente não vai colocar ninguém que não esteja pronto numa mesa de reunião mediúnica. Essa pessoa precisa estudar, ela precisa aprender, ela precisa trabalhar e se preparar para aquele momento. Ninguém é colocado em nenhum trabalho despreparado. Então, por que negar isso ao jovem? Né? Mostrar para eles que sim, você quer trabalhar em reunião mediúnica algum dia? Então, vem cá, vamos começar pelo básico. Vamos estudar aqui as obras básicas, vamos estudar o livro dos médiuns, vamos fazer estudo dirigido, vamos fazer estudo de mediunidade, vamos fazer todos os estudos que precisar, para que na hora que ele chegue, que ele esteja com a idade para o trabalho, ele esteja apto também. Porque se não treina, não pratica, não ajuda o jovem, quando ele chegar na idade que ele vai poder trabalhar, ele vai falar: não quero. Agora, vou ter que começar a estudar tudo de novo agora, não vou. E, infelizmente, é uma coisa que pode acontecer. Crescendo na juventude espírita, é uma coisa que a gente vê muito isso. Né? Muitos dos jovens que cresceram comigo nessa casa espírita, alguns se afastaram, outros não frequentam mais, outros não sabem o que fazem, e falam: você está evangelizando, né? Bacana, eu não vou na casa espírita tem, sei lá, 3 anos. E você fica se perguntando por quê? Porque era uma pessoa que tinha tanto potencial, que podia ser tanto, que podia agregar tanto, trazer uma energia tão boa para a casa espírita, mas não foi oferecida a oportunidade, ele não teve vontade, a porta larga é muito mais atraente do que a porta estreita, então por que não? Né? Então é muito importante que seja dado esse espaço para o jovem. Mostrar ao jovem que ele não está sozinho, que outras pessoas têm os mesmos questionamentos e problemas que ele, e que também ele não precisa passar pelas dificuldades sozinho. Esse ano, na Comerge, os espíritos, né, da organização, incluindo José Grosso, que é o espírito que coordena todo esse trabalho de Comerge, ele nos mandou várias mensagens dizendo que essa seria a Comerge. Né? E todo mundo ficava: gente, mas por que vai ser a Comerge? Como assim? E durante o nosso tempo, observando, participando dos grupos de estudo, das oficinas, dos centros de interesse, das ambientações e vendo os jovens, convivendo com eles ali diariamente, a gente viu que muitos deles não acreditam em si mesmos, a autoestima está baixíssima, eles não confiam na capacidade que eles têm, eles
veem os problemas realmente, como eu disse, muito maiores do que são, e se sentem incompreendidos, se sentem pesados com preocupações que eles não deviam ter. Essa geração de agora é uma das gerações onde a troca de informações é muito rápida. Então, você está ali, você pega o celular, você manda mensagem, a pessoa que está lá nos Estados Unidos vai receber a mensagem imediatamente, vai te responder. E aí, o que acontece lá no Japão está chegando aqui agora. Não é que agora está acontecendo mais catástrofes, é que agora a gente tem a reação imediata. Aconteceu lá, vão avisar para a gente aqui. Redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tudo isso são coisas que fazem muito a parte da vida do jovem, e que, às vezes, naquele meio ali, eles querem pertencer, eles querem fazer, todo mundo quer ser alguma coisa, eles acabam se entregando a coisas que eles não gostam, fazendo coisas que eles não se sentem com vontade de fazer, para fazerem parte do grupo, para serem aceitos. Então, por que não mostrar para os jovens que, não, vocês não estão sozinhos? A dúvida que você tem, eu tenho também, eu tenho dificuldade. Não é porque eu tenho 23 anos e você 14, que eu sei de tudo e você não sabe. Não é porque eu sou evangelizadora que eu tenho o conhecimento de tudo e você não. Eu também tenho dúvidas, eu também tenho questionamentos. A gente está junto nessa, vamos procurar junto a resposta para isso. Vamos caminhar junto e buscar entender o que está acontecendo. Né? Criar laços de amizade e companheirismo, fortalecer laços já existentes, criando um ambiente harmonioso e agradável de convivência. Talvez as maiores amizades que eu tenho, ou amizades mais próximas e significativas, foram construídas dentro desse ambiente de casa espírita. Quando a gente cresce junto com uma pessoa e acompanha o crescimento dela, se torna uma coisa muito incrível você poder trabalhar do lado de alguém que você julgava tão melhor do que você ali, porque era do terceiro ciclo e você era do segundo. Nossa, aquela pessoa era tão inteligente e agora está comigo trabalhando junto. Trabalhar do lado de pessoas que te evangelizaram, sabe? Olhando aqui agora e nas reuniões de evangelização, eu conto nos dedos de uma mão as pessoas que não me evangelizaram ali. O nosso grupo de trabalhadores aqui, trabalhadores de Jesus, eu olho e falo, você já me evangelizou, você já me evangelizou, você já me evangelizou. E hoje eles são todos meus amigos. São pessoas que a gente sai junto e come pizza, e vai no cinema, e faz estreitando laços, e vai fazer um churrasco, e se reúne para conversar e tocar violão. São amizades que duram e que saem dessas paredes. Isso é muito importante. Você ter pessoas do seu lado que você sabe que você pode contar independente do que aconteça. Pessoas que entendem o que você passa e que compartilham essa energia com você. Isso é muito importante. Auxiliar na conscientização dos jovens sobre o meio em que vivem e buscar trabalhar questões sociais sobre a visão da doutrina. Como eu falei, a gente tem hoje em dia uma troca muito rápida de informações e também a questão de tudo hoje é muito mais aberto a ser discutido, né? A questão do racismo, do preconceito, da sexualidade, da violência, da educação, da política, da economia, tudo isso a gente vê, e com o advento da questão das redes sociais, que as pessoas postam textos imensos no Facebook, compartilhando suas opiniões, e qualquer pessoa pode chegar ali e comentar, e gerar debates longos e grandes e necessários, né? Por que a gente precisa do apoio da Casa Espírita? A gente precisa conscientizar os jovens sobre qual a visão do Espiritismo sobre o aborto, o que o Espiritismo acha sobre o aborto, sobre racismo, sobre sexualidade. Ele precisa ter essas informações para que ele possa formar a opinião dele de uma forma correta, né? Para que ele possa pesquisar, saber o que ele está falando, ter a base, não se sentir confuso. Porque, mas eu acho que se aconteceu essa coisa, a pessoa devia fazer isso, mas a doutrina espírita, o que ela fala sobre isso? Se ela falar o contrário, eu estou errado em discordar da minha doutrina? Então, a gente vê muito o jovem ter esse questionamento de o que é a doutrina, o que é meu, o que eu acredito porque eu acredito e o que eu acredito porque a doutrina diz. Então, a gente precisa ter esse diálogo, essa conversa e mostrar para o jovem a importância de se discutir isso em conjunto
E chegar a conclusões e ter esses debates, tudo isso é muito importante para a formação da personalidade do jovem também, né? A evangelização no Trabalhadores de Jesus, agora eu vou convidar a Regina, que é a nossa coordenadora do trabalho do DIGE, que é o Departamento de Infância e Juventude, e ela vai falar um pouquinho para nós sobre como é o nosso trabalho aqui no Trabalhadores. Alô, boa tarde. Fico tão feliz, né, de ver, porque eu sou uma das que evangelizou a Luísa. Luísa veio para cá com 12 anos. Quem não evangelizou? Essas questões aí são muito importantes, né, porque realmente a gente ainda vê muitas cabecinhas brancas. E aí a gente pensa, quem vai ser o trabalhador do futuro da Casa Espírita, né? Só os homens, as mulheres não, as mulheres estão cabelinho, é verdade, elas pintam, né? Aí eu queria, só para vocês terem uma ideia, antes de falar um pouquinho sobre a evangelização da casa, eu queria primeiro que os jovens da casa se levantassem. Os que são da nossa casa, sem vergonha, gente, vai lá. Esses são os jovens da nossa casa. Isso. Tem gente lá fora também. Tem gente lá fora? Cadê os jovens da nossa casa lá fora? Ah, tá. Tem jovem nosso lá fora. Agora, peraí, continua. Quais os jovens das outras casas que estão visitando a gente? Eu queria que levantasse também. Vamos lá. Cadê? Lá fora? Ih, lá fora tem um monte, olha lá. Muito bem, continuem. Agora, os evangelizadores da nossa casa, por favor, se levantem. Todos, todas. Vamos lá. Juventude, infância. Muito bem. O pessoal que trabalha com grupo de pais, também quero que levante. Família, né? Trabalha com a família. Agora, os evangelizadores de outras casas, se levantem também, por favor. Quem está aí de outra... Ah, Celeste, muito bem, quietinha. Olha só quantas pessoas envolvidas no trabalho de evangelização. Eles merecem uma salva de palmas. Podem sentar. Esse trabalho é um trabalho gratificante, né? Aqui na nossa casa ele acontece aos sábados, no horário de 4, vamos dizer assim, de 4, né, à tarde, de 16 às 18, né? A gente começa o trabalho com um grupo de música, a gente começa aqui cantando, com muita alegria, que nem a Luísa falou. Enfim, depois nós vamos para todos juntos, crianças, jovens e família. E depois nós nos reunimos por idade, né? Porque a linguagem para cada idade é uma, né? Então nos reunimos a partir de 3 anos, a criança pode vir para casa. E depois não tem idade limite, não tem. A partir de 3 anos, quem quiser, está aberta, né? Então vocês que estão aqui, a gente convida. Vocês que têm um neto, um filho, um sobrinho, enfim, traz para conhecer a nossa evangelização, a evangelização da nossa casa. Várias casas espíritas aqui na nossa região têm a evangelização. Esse trabalho realmente é um trabalho iluminado. Esse trabalho que nós estivemos lá na Comerge durante esses dias de carnaval, quanta luz, gente. Quanta luz, quanta alegria. Como que nós, muito interessante que ainda durante o trabalho, no final lá, o pessoal, todo mundo sabia que Luísa ia falar. Aí começaram, um avisar o outro, Luísa vai falar, vamos ver Luísa. E aí eu acho que eu nunca vi tanto jovem, né? Numa reunião pública que nem hoje, né, Luísa? E tem muita gente que não pôde vir, o pessoal de outras cidades que está vendo pela internet também, várias pessoas vieram pedir Vamos dar um tchauzinho pro pessoal da internet. É isso aí. Então, gente, evangelização é isso, evangelização é alegria, evangelização é acreditar que nós, né, desde a infância, juventude, pais, né, nós passamos por várias coisas. A família hoje em dia está passando momentos difíceis, né, mas a gente acredita que com esse suporte da doutrina a gente vai conseguir passar melhor por essas dificuldades. Então, na realidade, o que eu quero é convidar vocês para fazerem parte, tá, com a gente. Luísa vai continuar. Vou falar só mais uma coisinha e o Valde vai passar um vídeo. Então, pessoal, em conclusão a tudo isso que eu falei aqui hoje e
o quanto isso é importante para todos nós, aos jovens, não desistam, persistam nesse trabalho, continuem, questionem, façam parte, se façam notar. Se eu estou fazendo essa palestra aqui hoje foi porque, em determinado momento, surgiram, por que não falar da mocidade? Vamos fazer essa palestra? Vamos. Por que não botar um jovem para fazer essa palestra? Ah, ótimo, vamos botar um jovem, então você vai, fica à vontade. Então, por que não dar esse espaço para o jovem, né? Aos não tão jovens ainda? É importante, os jovens eles estão aí fervilhando de vontade de trabalhar, de vontade de fazer, de conhecer, de ser parte disso tudo. Então, vamos abrir espaço. O jovem vai trabalhar, ele vai ficar pronto, no momento certo, ele vai estar apto a trabalhar se vocês derem essa oportunidade para eles, né? Vamos todos nos reunir, vamos procurar e fazer, e ir, pregar e buscar sermos juntos melhores, transmitir essa energia, fazer com que a Casa Espírita seja um ambiente dos vivos, da alegria, do compartilhamento, de todas essas coisas que são tão importantes para a doutrina espírita, e não simplesmente chegar, menear a cabeça, desejar boa noite, sentar no seu canto. Vamos abraçar as pessoas, vamos compartilhar, vamos segurar a mão, vamos bater palma na música animada, vamos fazer parte disso, vamos animar a Casa Espírita e cumprir o propósito que o Leopoldo propôs há tanto tempo para nós. Antes de encerrar, eu vou pedir para o Valde passar aqui no telão o vídeo de encerramento que foi feito lá na Comerge, que mostra um pouquinho de como são esses 4 dias, o que a gente fez ali, como a gente compartilhou esses momentos, com uma música que eu peço que vocês prestem muita atenção na letra dessa música. O nome dela é Canção que a gente fez, do Grupo Carrossel, e é uma letra que, assim, esse ano diversas pessoas se sentiram profundamente tocadas com essa letra, e é uma letra muito bonita. Então, vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nessa letra, enquanto vocês veem o vídeo que vai passar. Não, eu ia descer porque eu quero uma coisinha que eu esqueci de avisar vocês. A evangelização tem mais uma atividade que a gente está retornando forte esse ano, que é a oficina de música. A oficina de música deve estar começando 2h30, 2:45. O Jailton, que está dirigindo a oficina de música, junto com alguns desses jovens, porque muitos desses jovens que estão aqui hoje, que cantaram, que tocaram, vieram da oficina de música. Então, essa oficina de música, ela é uma oficina de música que ela não é aberta ao público em geral. Na realidade, a oficina de música é para as pessoas que participam da evangelização. Então, algum pai, alguma mãe que traz seu filho, um jovem, uma criança, todos que participam da evangelização, que queiram aprender a tocar, a gente tem oficina de música, tá? Esqueci desse detalhe. Pode colocar, Vamos.
E esse áudio da música, ele foi gravado lá durante uma das ambientações. Então, éramos todos nós, quase 300, cantando juntos essa música. E é difícil não se emocionar relembrando disso tudo, vendo, né, o quão importante foi isso para todos nós, ver várias pessoas que você ama te apoiando no momento em que você precisa. Então, o momento é hoje, né, como na própria música diz, e nós não vamos desistir. Então, a gente vai continuar seguindo junto, vamos trabalhar e vamos transformar a Casa Espírita nesse ambiente de alegria cristã.